Olá, boa noite, bem-vindo, bem-vinda à nossa sala de boas conversas. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Esse é o meu segundo dia aqui no Identidade e, como eu falei ontem, o meu compromisso e de toda a equipe é te trazer histórias inspiradoras, reais e que nos tragam reflexões. A gente tem preparado um programa bem especial para você. Inclusive, se você quer compartilhar a sua história conosco e quem sabe até estar aqui comigo, manda pra gente a sua história no e-mail identidadegeral@novotempo.com. Agora, se você não assistiu ao Identidade de estreia e quer acompanhar a entrevista que fizemos ontem com o Sérgio Chaves, um ex-morador de rua que hoje é advogado e membro da Comissão do Trabalho da OAB do Ceará, acesse o YouTube da Rede Novo Tempo de Comunicação ou o ntplay.com/identidade. E hoje teremos mais um convidado por aqui. Vamos conversar com uma família que mora na Turquia e vai nos contar como foi estar no país quando aconteceu um dos maiores terremotos registrados na história. Teremos também a participação da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA, para falar do trabalho de ajuda humanitária tão necessário em situações como essa. E já eu volto com essas notícias, com essa entrevista especial. Eu espero você. Em 6 de fevereiro, os jornais em todo o Brasil davam uma daquelas notícias que ninguém quer ver nem ouvir. Um terremoto de magnitude 7,8 graus abalou a Turquia e a Síria. O número de vítimas em ambos os países superou as mortes causadas pelo terremoto e o tsunami que destruíram a cidade japonesa de Fukushima em 2011. Mais de 3.000 prédios na Turquia desabaram, entre eles prédios históricos, culturais e milênios. Enquanto muitos dormiam, seus lares desmoronavam com o choque que aconteceu um pouco antes do amanhecer no epicentro, aos arredores da cidade de Gaziantep, próxima à fronteira com a Síria, e foi tão violento que pôde ser sentido em Israel, Palestina e Líbano. Já se passaram 37 dias dessa tragédia que atinge quem está do outro lado do oceano. E nós também somos impactados ao ver famílias que perderam seus entes queridos, pelos sobreviventes que enfrentam frio, fome, falta de recursos e, mais do que nunca, necessitam de ajuda humanitária. Hoje, o Identidade conversa com Rafael e Cindy Porto, um casal brasileiro que está na Turquia há 8 anos e vai contar pra gente como está a situação por lá, como passaram por tudo isso. Vamos ainda ter a participação da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, a ADRA, para contar pra gente sobre o trabalho humanitário realizado por lá. E a gente começa agora com o Rafael e a Cindy. Sejam bem-vindos ao Identidade. Boa noite, como é que vocês estão aí? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Olha só, gente, os terremotos são comuns aí na Turquia, por conta da posição geográfica, mas claro, em escalas menores. Dá para se acostumar a viver com esse fenômeno, Rafael e Cindy? Dá sim, na verdade, na nossa cidade nunca é tão forte, porque nós estamos mais ao centro da placa geológica, não tão próximo da região mais instável, mas o primeiro terremoto a gente nunca esquece, mas os outros a gente não sente tanto, geralmente. Aqui, como não é tão forte, a gente principalmente não sente tanto. Para você ter uma ideia, nas últimas 24 horas tiveram 4 terremotos aqui na Turquia. Só na última semana foram 58 terremotos. Então, terremoto é algo bem comum aqui, sentir o tremor, mas não dessa magnitude, claro. Sim, é isso que eu ia falar, em escalas bem menores, né? Agora, em que cidade que vocês estão exatamente? Como é que é essa questão aí? Como você falou, tem vários terremotos menores, mas o que estava acontecendo? O que vocês estavam fazendo quando isso aconteceu? Vocês sentiram esse terremoto aí na cidade onde vocês moram? Sentimos aqui também, claro. Era madrugada, né? Era 4 e pouco da manhã, então não tinha nem nascido o sol ainda. Eu estava dormindo e não sentia. O meu marido, ele acordou com um terremoto. Eu tinha acabado de acordar um pouco antes e quando deitei na cama de novo, eu senti a cama balançando, o quarto inteiro, na verdade, balançando de um lado, de outro. Mas como a gente comentou antes, como acontece bastante isso aqui, a gente não sentiu que era um terremoto grande, porque a nossa cidade, a cidade de Antalya, ela fica uns 700 quilômetros longe do epicentro. Então a gente sentiu,
mas muito mais fraco. Parecia um terremoto normal pra gente. Já sentimos nessa magnitude na nossa cidade antes, Uhum. mas, claro, o local do epicentro foi de uma magnitude tremenda. Então, a cidade que vocês moram não foi diretamente impactada, né? Vocês estão a certa distância. Mas amigos de vocês perderam familiares. Como é que essas pessoas têm reagido a essa perda? Então, quando a gente acordou de manhã, né, a primeira coisa que eu achei estranho, eu recebi a ligação dos meus pais do Brasil, 4 e pouco da manhã. E quando a gente recebe a ligação, eu não tinha ouvido a ligação deles, eu fiquei assustado, achando que uma coisa aconteceu com eles no Brasil. Mas na verdade, o que aconteceu é que a minha irmã, que ela também mora no Líbano, ela também sentiu terremoto e acordou na mesma hora, e ligou para os meus pais, que viram nas notícias que foi na Turquia, e ligaram para ver se a gente estava bem, se não estava, e eu não atendi na hora. E de manhã cedo acordei com essa ligação deles e com mensagem no grupo de amigos nossos aqui, de pessoas falando assim: olha, a gente tem parente, meus pais moram nessa região da Turquia, eu tô desde cedo tentando conversar com eles, ligar para eles, e nada, nenhuma notícia, ninguém avisa nada pra gente. Orem pelos meus pais, orem pelos meus amigos, orem pelos familiares. E a gente começou já a orar por esses amigos nossos e familiares de amigos nossos que moravam na região atingida. Ainda durante a manhã, a gente tentou fazer uma lista de todos os amigos que a gente tem que são daquela região ou que tem família lá, que vários estavam morando aqui por causa da faculdade, da universidade, mas com a família nessa região que foi afetada pelo terremoto. Então, a gente fez uma lista de todos e começou a tentar contactar um por um para ver como estavam. Dos nossos amigos, todos estão bem, porém, alguns perderam vários familiares. Foi bem complicado. Vários perderam vários entes queridos, a casa caiu, outros que a casa não caiu, a casa ficou danificada o suficiente para não ser mais seguro morar lá. Uhum. Então, Uma situação bem tensa, né? Agora, sim, de você que é mãe recentemente, né? Vocês têm um filho de 1 ano e 10 meses. Como é que fica o coração nessa hora? Ah, ah, a gente pensa o que faria se tivesse lá, se tivesse sentindo a casa caindo, se a gente estivesse nos escombros, o que a gente poderia ter feito para proteger, ou a gente fica pensando mil cenários na cabeça e depois de um tempo eu forcei a desligar porque senão a gente enlouquece, porque é o que aconteceu com muitas pessoas. Não foi a nossa casa que caiu, não foi o meu filho que ficou embaixo dos escombros, não fui eu, não foi o meu esposo, Uhum. mas foi tios dos nossos amigos, foi sobrinho. Temos um amigo que agora está com um sobrinho órfão. Então, Sim. assim, é um cenário que passa na cabeça e a gente tem que forçar a não manter lá, porque é enlouquecedor. Uhum. A gente que é mãe, né, vê esses vídeos, a gente aqui do Brasil tem acompanhado as notícias internacionais mostrando resgate de bebês recém-nascidos, de crianças pequenas, sendo resgatados com vida muitas vezes, graças a Deus, mas a gente fica com o coração apertado se colocando no lugar, né? E o Rafael prontamente foi até a cidade mais atingida para poder ajudar, foi isso, Rafael? Como é que surgiu essa necessidade, essa vontade no coração de ir lá ajudar? O brasileiro tem um pouco disso, né, desse altruísmo também. A vontade de todo mundo que está aqui é de, na mesma hora, ir e ajudar, porque a gente está tão perto, né? E a sensação é de que dá para fazer alguma coisa para ajudar, inclusive tirar alguém dos escombros. Então, um grupo de voluntários, na verdade, da igreja, junto com a ADRA, eles se reuniram na cidade de Adana, que é a cidade que foi atingida também pelo terremoto, mas um pouco menos. Então, a gente tem uma igreja ali, então vários voluntários foram para ajudar. E eu Uhum. fui também, na semana do terremoto. Então, todos os dias, a gente ia para as cidades mais afetadas. Para Kahramanmaraş, que foi o epicentro do terremoto, até perto de Gaziantep, Hatay. Todos os dias nós íamos levando mantimentos, tentando ajudar as pessoas. Esse foi o nosso trabalho por mais de uma semana ali. E o que mais te impactou ao ver aquele cenário? Uma das cidades específicas, cidade de Antáquia, que fica na região de Hatay, é conhecida da gente pelo nome de Antioquia, a mesma cidade que aparece no capítulo 11 de Atos, em que os seguidores de Jesus são pela primeira vez chamados de cristãos. A mesma cidade que Paulo muitas vezes saiu para as viagens missionárias dele. É uma cidade que foi totalmente destruída, sabe? Eu fiquei um dia por ali, tinham 3 adventistas ajudando na equipe de resgate
traduzindo para as equipes de resgate. Eu fui levar um power bank e outros mantimentos para eles, remédios para eles. Estavam mais de 5 dias ali e a situação terrível. A sensação que eu tive era de que uma bomba atômica foi jogada na cidade, porque eu não consegui ver um prédio que não tinha sido danificado. Todos os prédios danificados, vários deles destruídos ou parcialmente destruídos, quase caindo ao chão. Muitas equipes de resgate trabalhando, tentando socorrer as últimas pessoas com vida ainda. Quando eu fui, a maioria das pessoas já tinham saído da cidade, dos sobreviventes, mas tinham ali uns 15, 20% de pessoas ainda na rua, esperando no meio dos escombros, em meio à fogueira, e dormindo ali na rua, esperando as equipes de resgate, quem sabe socorrer aquele último parente que estava ainda embaixo dos escombros. Uma situação de filme apocalíptico desses que acontece na vida real e eu gostaria de nunca ter assistido, nunca ter vivenciado. Foi a cena mais triste que eu vi na minha vida. Uhum. Eu acompanhei também o Revista Novo Tempo, né? Uma semana mais ou menos ali depois do terremoto, você concedeu uma entrevista para o pastor Williams Costa Júnior, da ANN, e nessa entrevista você comentou que o cheiro ali era muito forte, né? Cheiro de cadáver mesmo. Eu, infelizmente, já vivi uma situação parecida, mas eu acho que não tão forte quanto a sua. Na ocasião, em 2011, quando vários deslizamentos de terra aconteceram em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. E a gente via aqueles corpos embaixo dos escombros, embaixo daquele mar de lama que tinha ali na região, e fica realmente esse odor fétido, né, de cadáver mesmo, de gente morta. Você viveu isso por lá, não é isso? Nós estamos no inverno, então o odor é um pouco menor do que seria se tivesse sido no verão. Então estava frio na região, mas mesmo assim, depois de quase uma semana, o cheiro era muito forte em alguns lugares ali. E você via ainda as pessoas retirando todos os dias, a todo momento, corpos debaixo dos escombros. Você via as famílias vendo ali, eu vi uma mãe vendo uma filhinha pequena sendo retirada e caindo no choro, vendo que é aquela última vez e aquele é o estado que ela ia encontrar a filhinha dela. Então a gente viu muitas cenas assim. E o cheiro Certo. muito forte. Eu vou dar uma pausa aqui na nossa conversa rapidinho, porque a gente está falando de destruição. Você já até comentou aí, né, da Bíblia. A Bíblia fala sobre o Apocalipse. E eu quero oferecer aqui um estudo para você que está em casa, que é o estudo do Apocalipse e Revelações de Esperança. Na verdade, quando a gente ouve essa palavra Apocalipse, a gente pensa somente em destruição, que é o que a gente tem visto aí na Turquia, na Síria ultimamente. Mas a Bíblia fala de guerras, rumores de guerras, de que o amor se esfriaria, mas depois apresenta uma esperança. A esperança de que Jesus vai voltar e vai restaurar este mundo. A gente não vai mais viver num mundo assim, com morte, com sofrimento, com dor, com tantas doenças. Isso tudo vai acabar porque Jesus vai vir e vai transformar tudo. Então, se você de casa quer estudar o Apocalipse com a gente, é só pedir pelo WhatsApp que aparece aí para você, 12 982 44 0077. A gente vai fazer uma breve pausa, mas não saia daí porque a nossa conversa com o Rafael e a Cindy continua depois do intervalo. Até já! Eu quero saber de vocês como é que vocês lidam com as diferenças culturais dessa região. Como é que foi a adaptação de vocês, se foi fácil, se foi difícil e se vocês pensam em voltar para o Brasil, principalmente depois que tudo que aconteceu. A adaptação foi interessante. Teve os altos e baixos, mas deu para adaptar bem. Eles também são bastante carismáticos, são sangue quente, como eles costumam falar aqui. São sangue quente também, como os brasileiros. Então, fizemos boas amizades. Podemos considerar uma família do coração aqui também. Afinal, já são 8 anos, né? Perdão, já são 8 anos que vocês moram aí. Já estão um pouco adaptados, realmente. Sim, sim. Hoje a gente está bem adaptado. É uma adaptação que demora muitos anos. Como a cultura, a língua principalmente, é muito diferente, então acho que demorou uns 4, 5 anos para que a gente se sentisse completamente adaptado. Mas hoje, depois de 8 anos, a Turquia é a casa nossa também. E a gente não sabe até quando a gente vai ficar aqui, mas a gente está muito feliz morando aqui. Não sabemos. Pensamos sim, talvez voltar para o Brasil um dia, mas não sabemos quando, como. O terremoto não mudou a nossa perspectiva nesse sentido. Ok. Agora, vocês como adventistas do sétimo dia, né? Como é que compartilham a esperança? Como falar de um Deus, de fé, de amor, para essas pessoas que perderam tudo, que passaram por essa situação? É possível? Sim, eu acho que no primeiro momento
você fala de Deus nesse momento através das ações sua. Não é o momento, eu imagino, de chegar, de falar verbalmente de Jesus, mas através das ações. Ajudar essas famílias. Aqui na nossa cidade mesmo, nós tivemos 60 pessoas que nós estamos ajudando com o nosso grupinho, fornecendo alimento. A sensação que eu tive era de que uma bomba atômica foi jogada na cidade, porque eu não consegui ver um prédio que não tinha sido danificado, todos os prédios danificados, vários deles destruídos ou parcialmente destruídos, quase caindo ao chão, muitas equipes de resgate trabalhando, tentando socorrer as últimas pessoas com vida ainda. Quando eu fui, a maioria das pessoas já tinham saído da cidade, dos sobreviventes, mas tinham ali uns 15, 20% de pessoas ainda na rua, esperando no meio dos escombros, em meio à fogueira, e dormindo ali na rua, esperando as equipes de resgate, quem sabe socorrer aquele último parente que estava ainda embaixo dos escombros. Uma sensação de filme apocalíptico desses que acontece na vida real e eu gostaria de nunca ter assistido, nunca ter vivenciado. Foi a cena mais triste que eu vi na minha vida. Identidade de volta nesta noite falando um pouco sobre o terremoto que atingiu a Síria e a Turquia, né, no começo desse ano, ali no início de fevereiro. Muitas vidas ceifadas, as cidades totalmente destruídas, tendo que lidar aí com a reconstrução, né, com o ressignificado de tudo, aprender a sacudir a poeira e começar do zero. A gente está conversando com o Rafael e a Cindy, que são brasileiros, moram ali na região, não exatamente onde foi o epicentro do terremoto, mas em cidades próximas e foram até lá ajudar, têm desenvolvido um belo trabalho por ali. Mas agora, gente, a gente vai chamar um vídeo para falar sobre a atuação da ADRA, que é a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, que pertence à Igreja Adventista, que prontamente enviou uma equipe de resposta à emergência para atuar na região. Vamos assistir juntos. Meu nome é Marcelo Dornelles Arndt, eu faço parte da equipe de resposta de emergência da ADRA Divisão Sul-Americana, que juntamente com equipes de outros países tem à disposição profissionais treinados para atuarem em situações de emergência e calamidades. No dia 6, foi o dia do terremoto que ocorreu na região da Turquia e da Síria. Eu fui contactado pela Divisão Sul-Americana, pela ADRA, para confirmar a minha disponibilidade para viajar à Turquia. E na sequência a ADRA Internacional entrou em contato via telefone, me passou algumas informações, me incluiu no grupo de trabalho e já no dia seguinte eu embarquei para a Turquia, onde já se encontravam aqui o coordenador de emergência desde o dia 6 e outros 2 colegas que chegaram algumas horas antes de mim. A nossa equipe na Turquia iniciou com 4 pessoas, 3 do escritório da ADRA Internacional, sendo um deles brasileiro, um turco e um romeno, profissionais altamente qualificados. E também com apoio remoto do pessoal da ADRA Internacional e também da ADRA Divisão Interamericana. Em especial quero destacar o apoio do nosso colega, o Elian Giaccarini, que tem prestado um apoio incrível na área nas questões das propostas e dos relatórios. De acordo com fontes oficiais do governo da Turquia e das Nações Unidas, foram mais de 50 mil pessoas que morreram em função dos terremotos até o momento. São mais de 9 milhões e 100 mil pessoas que foram diretamente afetadas. São mais de 47 mil edifícios, ou seja, em torno de 200 mil lares, casas e apartamentos que caíram, que foram destruídos completamente ou estão altamente danificados e que deverão ser demolidos nos próximos dias. São mais de 105 mil pessoas feridas, mais de 216 mil pessoas tiveram que evacuar as suas áreas, foram 10 províncias afetadas pelo tremor na Turquia, sendo que a província de Hatay, Kahramanmaraş e Jantep foram as mais afetadas, sendo que 42%
dos prédios que foram danificados se encontram na província de Hatay, é onde a ADRA concentrou a sua intervenção. A ADRA tem desenvolvido um excelente trabalho, não só ali na região, mas outras também, em resposta a outras catástrofes, outras emergências. E se você aí de casa se sensibilizou e quer ajudar, saiba mais em adra.org. Você vai saber ali meios pelos quais você pode fazer a diferença, tá bom? E agora a gente volta à nossa conversa com o Rafael e a Cindy, o casal de brasileiros que mora lá na situação. Eu quero saber de vocês como é que vocês lidam com as diferenças culturais dessa região. Como é que foi a adaptação de vocês, se foi fácil, se foi difícil, e se vocês pensam em voltar para o Brasil, principalmente depois que tudo que aconteceu. A adaptação foi interessante. Teve os altos e baixos, mas deu para adaptar bem. Eles também são bastante carismáticos, são sangue quente, como eles costumam falar aqui. São sangue quente também, como os brasileiros. Então, fizemos boas amizades. Podemos considerar uma família do coração aqui também. Afinal, Uma já são cultura nova 8 anos, né? Perdão, já são 8 anos que vocês moram aí, já estão um pouco adaptados, realmente. Sim, sim. Hoje a gente está bem adaptado. É uma adaptação que demora muitos anos. Como a cultura, a língua principalmente, é muito diferente, então acho que demorou uns 4, 5 anos para que a gente se sentisse completamente adaptado. Mas hoje, depois de 8 anos, a Turquia é a casa nossa também. E a gente não sabe até quando a gente vai ficar aqui, mas a gente está muito feliz morando aqui. Não sabemos. Pensamos sim, talvez voltar para o Brasil um dia, mas não sabemos quando, como. O terremoto não mudou a nossa perspectiva nesse sentido. Ok. Agora, vocês como adventistas do sétimo dia, né? Como é que compartilham a esperança? Como falar de um Deus, de fé, de amor, para essas pessoas que perderam tudo, que passaram por essa situação? É possível? Sim, eu acho que no primeiro momento você fala de Deus nesse momento através das ações sua. Não é o momento, eu imagino, de chegar, de falar verbalmente de Jesus, mas através das ações. Ajudar essas famílias. Aqui na nossa cidade mesmo, nós tivemos 60 pessoas que nós estamos ajudando com o nosso grupinho, fornecendo alimento. O governo está ajudando bastante também. Então a gente está procurando agora somente ajudá-las e fazer amizade e mostrar o amor de Jesus. E É o que depois, no Jesus... futuro, sim, é o que Jesus fazia. Exatamente, é o que Jesus fazia, né? Atendia as necessidades básicas do ser humano ali primeiro, para depois vir com alguma mensagem. É o evangelho na prática que a gente costuma dizer, né? É o evangelho do amor, que a gente tanto prega, é a oportunidade de pregar o evangelho do amor com as nossas ações. Tá Até certo. aconteceu, detalhe, algumas igrejas cristãs aproveitaram esse momento do terremoto para pregar verbalmente. Isso pegou muito mal aqui na comunidade local, dos turcos. Eles se sentiram usados, como que aproveitaram uma catástrofe, a maior catástrofe que ocorreu na Turquia, para falar, para poder pregar, para poder fazer o proselitismo. Então isso pegou muito mal entre alguns cristãos. Mas nós não fizemos isso e ninguém da igreja fez isso. A gente procurou só ajudar. Eu acho que esse é o caminho, né? Respeitar a dor do outro, mas mostrar ali o evangelho na prática, como a gente comentou, atendendo às necessidades básicas, se é de coberta que precisa, se é de alimento, se é de água, para depois vir uma outra questão aí. Então eu quero agradecer a participação de vocês e pedir que Deus os abençoe e continue os usando aí num país tão distante, com uma cultura tão diferente, para de alguma forma poder mostrar o amor desse Deus a quem a gente serve. Que Deus continue abençoando vocês aí, agora com um filhinho pequeno também. Quem sabe vai conhecer o Brasil um dia, mas que vocês possam ter uma vida feliz aí do outro lado do oceano. Muito obrigada. Muito obrigado. Um Continue prazer. orando pela gente e pelas pessoas aqui na Turquia. Vão demorar muitos anos para recuperar tudo. E obrigado por E tudo. como você falou, o trabalho da ADRA tem sido essencial nesse momento, então quem quiser aproveitar esse momento e doar para que possamos ajudar as famílias aqui, será tudo muito bem-vindo. Tem necessidade de absolutamente tudo nesse momento, então se você quiser fazer parte aí em casa, aproveite este momento. Tá certo, obrigada mais uma vez. Convite feito então por mim
pela Cindy também, pelo Rafael, que estão lá do outro lado do mundo. Se você puder, ajude a ADRA. É uma instituição extremamente séria, transparente, que faz ali uma prestação de contas com o dinheiro usado. Você pode ficar tranquilo quanto a isso, para que as pessoas consigam se restabelecer o mais breve possível. E o Identidade fica por aqui. A gente volta amanhã com outro programa, com outra conversa. Se você quiser rever esse programa, é só ir lá no YouTube da Rede Novo Tempo de Comunicação ou mesmo no ntplay.com. Aproveita, gente, e compartilhe, tá? Para que mais pessoas assistam e conheçam histórias como essa. Eu fico por aqui. Até logo. Tchau, tchau.